Boa tarde, meu nome é Bruno Bertoni. Hoje eu vou falar do discurso lógico e fechar essa série de comentários sobre os tipos de discurso em Aristóteles. Nós vimos o discurso poético, que trata a parte de premissas possíveis. Nós vimos o discurso retórico, que parte do verossímil, que a plateia tem como verossímil, que é um discurso voltado para a persuasão da plateia. Nós vimos o discurso dialético, que tem uma forma silogística, que a gente vai se aprofundar hoje na lógica, mas que é uma forma lógica, que tem uma estrutura lógica, mas que parte de premissas prováveis. Aristóteles fala que quando nós não temos o conhecimento dos princípios, nós extraímos as premissas do conhecimento dos sábios. Então nós pegamos o que os sábios têm de conhecimento para confrontar hipóteses, para buscar, apurar o conhecimento, o saber, para alcançar a verdade. E qual que é a característica específica da lógica que a gente vai ver hoje? A lógica parte de premissas verdadeiras e ela tem uma estrutura, uma forma, uma coerência interna que a partir de premissas verdadeiras nós conseguimos inferir, extrair uma conclusão advinda dessas premissas também verdadeira, de modo que a lógica, através da silogística que iremos vislumbrar hoje, consegue obter, conclusões que são não só verdadeiras, mas necessárias. Elas decorrem necessariamente das premissas. E hoje nós vamos ver um pouco da obra lógica de Aristóteles, mais especificamente do que ele apresenta no livro Analíticos Anteriores. No órgão, na obra dele órgão, que foi organizada por Andrônico de Rhodes, ele escreveu o texto dos analíticos anteriores e dos analíticos posteriores. E nos analíticos anteriores, ele menciona assuntos como o silogismo, que veremos agora, qual que é a estrutura formal do silogismo, os tipos de proposição e as figuras do silogismo, e a gente vai passar um pouco por isso hoje. Tem uma questão de desenho silogístico, que quando a gente vê o silogismo montado, fica mais fácil de observar, de perceber essa forma, do que simplesmente eu falando. Então, às vezes eu vou mostrar um papel aqui com a forma para ficar mais claro. Mas então, vamos tratar agora, para a gente captar a diferença desse discurso, esse último discurso, que é o discurso dedutivo, que ele é o discurso que carrega, como sua conclusão uma verdade necessária, para a gente compreender, então, por que Aristóteles ficou tão famoso com a descoberta dessa ciência da silogística, não famoso na época dele, a obra dele na sua época nem era tão conhecida assim, por conta algo que eu já falei sobre a diferença da obra esotérica com exotérica, O Aristóteles tinha várias obras para o público, exotérica, que é mais voltada com a retórica, a arte, o debate. Existia toda uma outra produção mais técnica do Aristóteles, chamada de esotérica, que era o conhecimento que ele passava para os discípulos, mas ao longo dos séculos, Aristóteles vai sendo redescoberto e lido, e a lógica é um grande trunfo dentro da sua vasta produção, porque aí a filosofia, com a estrutura lógica, tem essa capacidade de conseguir alcançar conclusões que são verdadeiras e necessárias, pois a silogística é um método dedutivo. Inclusive Kant falando no século XVIII que a ciência silogística era uma ciência pronta desde Aristóteles, que pouco foi acrescentado a ela.
Hoje a lógica avançou muito por outros caminhos, né, no final do século XIX, início do século XX, principalmente com a descoberta da lógica simbólica. Mas vamos ver um pouco aqui da silogística. Para quem ainda não estudou lógica, a intenção é simplesmente mostrar uma forma da primeira figura, uma forma da segunda figura, com exemplo, para a gente entender, então, o que é um tipo de discurso que é dedutivo, o que é um tipo de discurso que realmente alcança uma conclusão que, além de verdadeira, é necessária que seja assim. Então, nos Fundamentos da Lógica Silogística, no livro 1 dos analíticos anteriores, Aristóteles fala o que é silogismo. Eu vou ler entre aspas agora a palavra do filósofo. Abre aspas. Um silogismo é um discurso no qual, estabelecidas certas coisas, algo diferente do que foi estabelecido se segue necessariamente por elas. Então você vai estabelecer uma coisa no silogismo que nós vamos chamar de premissas. E após estabelecer essas premissas, né, algo diferente vai se seguir dessas premissas, que é a conclusão que a gente extrai dessas premissas. O silogismo não é qualquer inferência, mas uma inferência necessária em que a conclusão decorre pela forma, não pelo conteúdo. A gente vai entender melhor isso com exemplos. De que é composto o silogismo? O silogismo tem uma premissa maior, uma premissa menor, um termo médio que vai intermediar a premissa maior com a menor e uma conclusão. Vou mostrar uma figurinha aqui que eu escrevi ao inverso para aparecer no vídeo, então tá bem mal feita uma escrita que eu tentei escrever como espelho. Então, uma estrutura silogística é uma estrutura assim de 3 etapas. Primeira etapa, a premissa maior. Segunda etapa, premissa menor. Terceira etapa, logo conclui-se a conclusão dessas duas primeiras premissas. A primeira premissa nesse exemplo, todos os homens são mortais. A segunda premissa, todos os homens são animais. Nossa, deixa eu voltar, eu li errado. Todos os animais são mortais, primeira premissa. Segunda premissa, todos os homens são animais. Conclusão, todos os homens são mortais. Ora, se todo animal, qualquer animal, cachorro, gato, a vaca, o jacaré, a lagartixa, se todo animal é mortal, ou seja, todo animal morre, e se todo homem, seja ele povos indígenas, asiáticos, latinos, se todos os homens também são animais, um homem é um animal racional, então todos os homens também são mortais. Por quê? Porque a gente já tinha estipulado que todo animal é mortal. E se o homem é animal, então o homem vai ser mortal também. Isso é uma dedução silogística. Ela acontece em 3 etapas. Primeira etapa, premissa maior. Segunda etapa, a premissa menor. E terceira etapa, conclusão. Não precisa ser premissa maior e premissa menor, mas o que determina a premissa maior, o que determina a premissa menor? O predicado da conclusão é o termo maior, mortal. O sujeito da conclusão é o termo menor. Como mortal está aqui em cima, então essa é a premissa maior, e o homem, essa é a premissa menor. O que mais de elemento que tem? Eu falei que tinha o termo maior, o termo menor e o termo médio. O que é o termo médio? Nesse caso desse exemplo, é animais. Por que animais é um termo médio? Porque esse termo médio, ele vai intermediar o termo menor e o termo maior, só que ele não aparece na conclusão. Ele serviu de ponte, você percebe? Todos os animais são mortais. Todos os homens são animais, logo todos os homens são mortais. Nós não usamos o termo animal aqui na conclusão.
Ele foi o termo médio. Então, o que tem o silogismo? É composto uma premissa maior, uma premissa menor, uma conclusão. O que mais? Ele tem um termo médio. E aí, o que mais que nós podemos mencionar aqui sobre o silogismo? Qual é que mais que ele tem de característica? Tá vendo que aqui está escrito todos? Todos, todos, todos. Todos é o modo dessa premissa. O modo, segundo Aristóteles, ele pode ser a quantidade, né? Universal ou particular. Quando eu estou falando que todos os animais, eu estou falando de uma quantidade universal. Mas eu poderia falar não todos os animais, eu poderia falar alguns animais. Eu poderia falar alguns animais são mamíferos, não são todos os animais que são mamíferos. Então, a silogística também, além de ter premissa maior, premissa menor e conclusão, e de ter o termo médio, ele tem premissas que podem ser, quanto ao modo, vamos ver 4 tipos aqui. Universal, agora está invertido o quadrado com o do espelho, né? Universal, todo S é P. Todo S é P. Isso. Todo homem é mortal. É universal positivo. Então, quantidade universal. Por que quantidade universal? Se aplica a todos. E qualidade positivo, porque poderia ser negativo. Ó. Nenhum homem é imortal. Nenhum S é P. Nenhum homem é imortal. Ou poderia ser particular positivo. Algum animal é alado. Algum S é P. Algum animal tem asa. Não são todos. O homem não tem asa, mas algum animal é alado. Ou poderia ser particular negativo. Algum animal não é alado. Nem todos têm asa. Algum animal não é alado. Então, tem 4 tipos de premissas que nós vamos poder usar, de juízos, né? De formas do juízo, SEP. Ou a gente fala que todo é SEP, ou que nenhum é SEP, ou que algum é SEP, ou que algum S não é P. Para cada um desses, essa forma do quadrado foi uma figura mais didática criada por Boécio, né? Muito depois de Aristóteles, na Idade Média, Boécio criou. Se atribui a Boécio, né, esse quadrado aqui, onde ele organiza os 4 tipos de juízos que a gente vai montar as figuras do silogismo. Então, esse aqui é universal positivo, universal negativo, particular positivo, particular negativo. Para cada um ele dá uma letra. Ele dá uma letra A, tá aqui A, isso. A para o universal positivo, E é a letra das vogais, né? A, universal positivo. E, universal negativo. I, particular positivo. O, particular negativo. Vou voltar a esse exemplo que a gente viu antes. Olha esse exemplo. Todos os animais são mortais. Tá vendo que ele está usando todos universais positivos? Universal positivo, universal positivo, universal positivo. Isso é um tipo de silogismo. Se a letra é A, para todo SEP aqui é a letra A, tá vendo? Todo SEP é a letra A, tá vendo? Quando você tem 3 vezes, nesse exemplo, 3 vezes todo SEP, todo animal é mortal, todo homem é animal e todo homem é mortal, então você tem esse A, a letra A 3 vezes aqui. Então, você tem um tipo de silogismo que tem a letra A aqui, a letra A aqui e a letra A aqui. Então, esse tipo de silogismo, inclusive, os medievais deram o nome de Bárbara, porque Bárbara tem 3 As. O que significa o A? Que é um juízo universal todo, X é Y.
Quanto à quantidade, ele é universal, e quanto à qualidade, ele é positivo. A partir disso, a partir do momento que você já sabe que o silogismo tem uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão, que ele tem um termo médio, que vai intermediar a premissa, o termo maior com o termo menor, e, por último, que quanto à quantidade, ou ele é todo ou ele é algum, e quanto à qualidade, ou ele está afirmando de todos, ou ele está negando de todos, ou ele está afirmando de alguns, ou ele está negando de alguns. Quanto à qualidade, ele afirma ou nega, e quanto à quantidade, ele fala, abrange todos, ou nega todos, ou abrange particulares, ou nega particulares. Então, quantidade, todos ou alguns, qualidade, afirma ou nega. Então, uma vez que você tem todos esses elementos, com a combinação disso tudo, você tem, segundo Aristóteles, 256 combinações possíveis desse raciocínio de formas para da premissa extrair a conclusão. Só que das 256 combinações possíveis, apenas 19 são válidas. Apenas 19 são válidas. Quais são as válidas? São essas letrinhas aqui. Então, na primeira figura, AAA, você tem aquela forma, todo homem é mortal, todo asiático é homem, logo todo asiático é mortal. Você usou 3 vezes o juízo universal afirmativo. Todo é, todo é, todo é. Ou todos são, todos são, todos são. Quando você tem a letra EAE, nesse exemplo aqui, por exemplo, a letra EAE, o E significa nenhum SCP. Nenhum SCP. Então, você tem EAE, então a forma do seu silogismo tem que ser primeiro um negativo, por exemplo. Nenhum, vamos construir um exemplo com nenhum. Nenhuma flor é mamífero. Nenhuma flor é mamífero. Aí, EAE. Aí a gente tem que ter, na segunda premissa, um universal positivo. Nenhuma flor é mamífero. Toda orquídea é flor. Logo, E de novo, Nenhuma. Como é que é? Estou fraco da memória. Vou repetir. Nenhum. EAE. EAE. Nenhuma flor. Nenhuma flor é mamífero. Toda orquídea é flor. Logo, nenhuma orquídea é mamífero. Então, você tem na primeira premissa o nenhum, na conclusão o nenhum, e na segunda premissa o todo. Por quê? Porque era a letra E. Para a letra A você tem o juízo todo SCP, para a letra E você tem o juízo nenhum SCP. E aí, com essas letras, você forma 19 silogismos válidos. Então, nessa primeira figura, são 4 figuras. Qual que é a característica dessa primeira figura? O termo médio vai aparecer aqui e o termo médio aparece aqui. Então, o termo médio aparece como sujeito aqui do termo maior. Qual que é o termo maior? O que aparece no predicado da conclusão. Então, quando você tem essa disposição aqui do termo médio, você tem o silogismo da primeira figura. E dentro desse silogismo, Aristóteles percebe que esses 4 são válidos. O que quer dizer que esses 4 são válidos? Quando você usa 3 As, quer dizer 3 juízos, todo S é P. Quando você tem um E, um A e um E,
como eu falei agora, o E é um juízo universal negativo, nenhum SCP. O A, todo SCP, e o E de novo, nenhum SCP. Como apareceria aqui, nessa primeira posição? Todo SCP, nenhum SCP, logo todo SCP. Então, essa figura, o que significa? A primeira figura, uma estrutura onde o termo médio vai aparecer nessa posição aqui. Se você tem uma estrutura com o termo médio aparecendo nessa posição aqui, você tem uma estrutura silogística válida, onde a conclusão, que é a terceira etapa, é extraída necessariamente das premissas anteriores. Como, voltando ao nosso exemplo de Bárbara, por que Bárbara? Porque tem 3 juízos todo SCP, então todos os animais são mortais, aqui o termo médio. Todos os homens são animais, aqui o termo médio, essa disposição dos termos médios aqui. Logo, todos os homens são mortais, né? Se todo animal é mortal e todo homem é animal, então necessariamente todo homem é mortal também, já que homem está incluído dentro do grupo dos animais. Então, isso é um discurso lógico e é um discurso dedutivo, onde a conclusão é extraída necessariamente das premissas. Se é extraído necessariamente das premissas, uma vez que você tem premissas verdadeiras, se você sabe que é verdade que todo animal é mortal, você constatou isso como verdade, e na lógica você vai usar você vai preencher o raciocínio com premissas verdadeiras, necessariamente você vai obter uma conclusão verdadeira. E essa é a grande característica desse discurso lógico, né? E aí, nos analíticos anteriores, Aristóteles vai ensinar para a gente que tem 4 figuras. Esses exemplos que eu estou usando todos, o termo médio está nessa posição. Ele aparece primeiro do sujeito do termo maior, depois ele aparece como predicado do termo menor, essa disposição aqui. Mas ele poderia estar com essa disposição aqui, o termo médio aparecer 2 vezes no predicado. Aí seria uma estrutura de segunda figura. Ou ele poderia aparecer 2 vezes como sujeito, seria uma estrutura de primeira figura. Ou ele poderia aparecer como predicado, depois sujeito. E aí, para cada uma dessas estruturas, existem esses tipos de configurações de juízos, que a gente viu, todo SCP ou nenhum SCP, né? O I, algum SCP, o O, algum S no EP. Isso são combinações possíveis de juízos válidos, de silogismos válidos. O que são silogismos válidos? São silogismos cuja conclusão é extraída necessariamente das premissas. Mas existem várias outras combinações, só que as outras combinações não conseguem ter uma estrutura onde a conclusão decorre das premissas. São raciocínios falhos, são falsos, né? Então, o que é a lógica? A lógica traz uma forma de pensar, e uma forma de pensar válida, onde a conclusão do meu raciocínio é uma derivação, uma dedução, né? Na verdade, uma dedução necessária das minhas premissas. Uma vez que, se eu tenho premissas verdadeiras, que é a característica da lógica, diferente da dialética, porque a dialética vai buscar premissas prováveis e vai chegar em conclusões prováveis. Mas a lógica, se você parte de premissas verdadeiras, através dessa estrutura silogística, você vai obter conclusões verdadeiras, necessariamente. Então, vamos para exemplo. Um exemplo de uma figura AAA, da primeira figura, o silogismo AAA. Um outro exemplo. A gente já viu um, vamos ver outro. Vamos preencher outro aqui, ó. Todo mamífero é animal.
todo cão é mamífero. Então, todo mamífero animal, todo cão é mamífero. Qual que é o meu termo médio? Mamífero. Ele não aparece aqui na conclusão. Se todo mamífero é animal e todo cão é mamífero, logo, todo, olha, essa aqui, todo cão, vem para cá, todo cão é animal. Se todo mamífero é animal e todo cão é mamífero, logo todo cão é animal também. Isso é um silogismo AAA. Vamos ver um exemplo agora de EAE, também da primeira figura. Nenhum réptil é mamífero. Todo crocodilo é mamífero. Novamente, mamífero, termo médio. Nenhum réptil mamífero, todo crocodilo é réptil. Então, réptil aqui no meu termo médio, ó. EAE. Nenhum, todo, nenhum. Se nenhum réptil mamífero e se todo crocodilo é réptil, logo, nenhum crocodilo é mamífero. Essa estrutura EAE também dá uma conclusão que é válida. Essa conclusão decorre necessariamente dessa configuração aqui, com o termo médio nessa posição. Mas agora vamos ver da segunda figura, para a gente não ficar só na primeira, onde o termo médio vai aparecer aqui do canto. Vamos ver uma versão EAE. Esse primeiro aqui é EAE, universal negativo, universal positivo, universal negativo. Exemplo que eu separei aqui. Nenhum mamífero é réptil, nenhum mamífero é réptil, todo crocodilo é réptil. Tá vendo que o réptil está no termo médio aqui? Nenhum mamífero é réptil, todo crocodilo é réptil, logo, nenhum crocodilo é mamífero. O réptil já não apareceu porque ele era termo médio. E aí? Vamos ver agora um último exemplo da terceira figura. O termo médio vai ficar aparecendo nos sujeitos. Vamos ver uma figura AI. Então, o I é o particular positivo. Aqui, cadê a figura? Aqui o primeiro. AI. Todo SCP, todo SCP, algum SCP. Vamos ver como fica um exemplo disso. Todo filósofo é humano. Todo filósofo é humano. Termo médio aqui. Então, filósofo tem que aparecer aqui de novo. Todo filósofo é racional. Logo, algum racional é humano. Essa conclusão aqui foi uma conclusão particular. Parte de premissas universais e tem uma conclusão particular. Então, repetindo, todo filósofo é humano, todo filósofo é racional, logo algum racional é humano. Vai existir formas válidas de chegar nessa conclusão? Quantas? 19, que são essas configurações aqui. Então, temos 4 figuras possíveis. Essas 4 figuras mostram a posição do termo médio nesse raciocínio de 3 partes. Termo médio aqui, o termo médio aqui, o termo médio aqui, o termo médio aqui. E a partir da combinação, dos juízos, se ele é universal afirmativo, todo a SCP, letra A. Se ele é universal negativo, letra E. Se ele é particular positivo, letra I. Se ele é particular negativo, letra O. Você forma 19 formas válidas de raciocinar. Através dessas 19 formas, quando você preenche o termo médio, que não aparece na conclusão, o termo maior, que é o predicado da conclusão, e o termo menor, que é o sujeito da conclusão, você tem uma estrutura válida de raciocínio. Então, aqui a gente fecha esse ciclo, Eu sei que o ideal dessa aula seria um quadro, você exercitar, eu dar um exemplo para você construir um silogismo, mas para você ter um vislumbre de como funciona o silogismo, quantos tipos de silogismo tem, porque às vezes é muito comum uma pessoa numa aula de lógica falar, todo homem é mortal, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Na verdade, ele está apenas trabalhando com a primeira figura. Eu quis mostrar que tem várias figuras, dessas várias figuras, que são 19 ao todo, você pode construir estruturas muito variadas usando todo, nenhum, algum é, algum não é. Independente da estrutura que você crie, ou na hora que você está vendo um raciocínio, você verifique, será que esse raciocínio desse sujeito está dentro dessas 19 figuras?
Se ele não estiver dentro dessas 19 figuras, então ele está fazendo um raciocínio inválido. Então é isso, a gente tem 4 discursos. A poética trata do possível, e aí dentro da obra poética do Aristóteles a gente vê os gêneros do discurso poético, né? Como comédia, tragédia, epopeia. A retórica também trata do verossímil. A gente viu 3 gêneros de retórica, uma que vai abordar o passado, outro o presente e outro o futuro. A dialética tem tipos distintos da dialética também. A gente viu no Tópicos que há essa questão da confrontação de hipóteses para buscar o conhecimento provável. Você parte de premissas prováveis porque você parte do conhecimento dos sábios, mas também tem uma dialética que é apenas para refutar o adversário, né, que tem outros objetivos, e o Tópicos mostra esse manual de refutação. E nos analíticos anteriores, Aristóteles apresenta a descoberta da silogística, que é um modo de raciocínio onde, se você tiver premissas verdadeiras, você chega a conclusões verdadeiras e necessárias. Esses seriam os 4 tipos de discurso, e aqui explicando através de apresentação da obra do Aristóteles. Haveria apenas esses 4 como discursos últimos redutíveis, embora dentre eles, no meio deles, há várias possibilidades de mesclar. Às vezes um discurso da pessoa mescla uma questão poética com uma retórica, às vezes a pessoa pode usar uma estrutura silogística para causar uma impressão poética. Então há uma variabilidade de mesclas, mas há uma redução de, ou você está falando de algo que é possível, ou verossímil, né? Ou provável, ou então que é necessário. Então seria esses 4 discursos que haveria, então, para quem defende, e aí isso já é uma leitura interpretativa de Aristóteles, já que Aristóteles não deixou uma unidade de todos os discursos, mas haveria uma lógica interna, né, de uma unidade desses 4 discursos, né, uma lógica para, vamos dizer, permear a inteligibilidade, se a pessoa vai tratar do possível até o necessário, de uma persuasão verossímil até de uma busca que parta do provável até alcançar a verdade. É isso o resumo dessas 5 aulas. Espero que vocês tenham gostado, e mais para frente publicarei textos e leituras mais específicas de outras obras. Até mais, obrigado.